Por que o neutro não dá choque? Ele tem corrente, mas não tem tensão. Como é que isso funciona? Quer entender isso de uma vez por todas? Então fica aqui nesse vídeo. Primeiramente, para você que está chegando aqui hoje no canal, não esqueça de se inscrever, ativa o sininho para receber notificações e se você gostar, deixa aquele like e deixa o seu comentário aqui também embaixo. Para a gente entender, primeiro de tudo, afinal de contas, o que é o neutro? O neutro, ele faz parte sim do circuito, é bem diferente do terra. O neutro, ele está ligado diretamente ao transformador. Então, por exemplo, quando nós temos um equipamento ligado entre fase e neutro, nós temos a corrente fluindo entre esses dois cabos. Lembrando que se eu tenho 10 amperes, ou seja, uma quantidade de elétrons passando pela fase, eu também vou ter essa quantidade de elétrons passando pelo neutro. Então o neutro tem corrente passando por ele. Se eu pegar o alicate de amperímetro e medir, vai ter corrente sim passando pelo neutro. Ele faz parte do circuito. Porém, a minha fase, se eu medir a tensão entre uma fase e outra, eu vou descobrir que tem uma tensão ali, uma diferença de potencial que eu consigo medir em volts. Porém, se eu pegar essa mesma fase e medir a diferença entre o neutro, eu também vou ter uma tensão, uma diferença de potencial. Ah, mas como assim? O neutro ele não tem tensão. A tensão ela é a diferença de potencial entre dois pontos diferentes. Por exemplo, entre duas fases ou entre fase e o neutro. Ou seja, não tem como medir a tensão usando um único cabo. Eu preciso sempre ter dois pontos de referência. Então o neutro ele não vai ter tensão, ou seja, diferença de potencial entre o terra. Então se eu medir entre a fase e o terra, sim, eu tenho uma diferença de potencial. Já se eu medir a diferença de potencial entre o neutro e o terra, eu não vou ter. Por quê? O neutro ele é lá na saída do transformador conectado ao terra, nos sistemas aterrados. Lembrando que existem sim sistemas em que o neutro não é aterrado. Mas nos sistemas aterrados, o neutro ele está ligado diretamente ao terra, para garantir sempre que ele esteja naquela referência zero, no qual mesmo havendo desbalanceamento entre as fases, o neutro ele vai sempre continuar no referencial zero, que é exatamente o que a gente precisa para o circuito funcionar. E aí vem a história do choque, né? Afinal de contas, o que é o choque elétrico? É a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, ou seja, o corpo humano vai meio que fazer o papel do condutor. E para que exista a passagem da corrente elétrica, é necessário que o corpo humano tenha contato entre dois pontos, podendo ser, por exemplo, entre as duas mãos, pegando entre uma fase e outra fase, ou entre a fase e o neutro, entre a fase e o terra, ou entre a mão e o pé também. Porém, quando a gente tem dois contatos entre o neutro e o terra, não existe passagem de corrente elétrica. Já viu aquela figura do passarinho em cima do fio? E aí se perguntou por que ele não toma choque? É porque ele está no mesmo potencial, ele está sobre o mesmo fio. A corrente não vai percorrer por ele. Seria necessário que o circuito fosse interrompido para que aí sim a corrente percorresse através do passarinho. No caso do toque entre o neutro e o terra é a mesma coisa, pois eles estão no mesmo potencial. Estão ali na mesma referência, a corrente não vai percorrer entre o neutro e o terra, exceto tiver uma falha de conexão, que aí sim o neutro pode dar choque. Como exemplo da imagem aí onde você vê que existe um mau contato ou talvez um rompimento entre a conexão do neutro com o terra lá no padrão. Se tiver com uma resistência muito alta ali, sim, o neutro ele pode estar com uma diferença de potencial entre o terra e aí sim ele pode começar a dar choque elétrico. Pegou um multímetro, mediu entre o terra e o neutro, deu uma tensão, pode ter certeza que tem mau contato nas conexões desde o padrão de entrada ou mesmo no quadro de distribuição. Precisa refazer as conexões e fazer a tal da equipotencialização, fazendo com que o neutro esteja no mesmo potencial do terra, ou seja, na mesma referência que o terra. Que é uma outra comparaçãozinha bem simples para você tentar idealizar isso melhor. Imagina uma pilha. Quando você pega entre o polo positivo e o negativo e você ligar no condutor, vai existir ali uma corrente elétrica percorrendo. Porém, se eu pegar esse mesmo fio e conectar de novo no positivo ou no negativo, essa corrente elétrica nunca vai existir, não vai fluir de um polo para o outro. É a mesma coisa que nós temos entre o terra e o neutro. Eles estão conectados. Então não vai existir diferença de potencial, exceto, como eu disse, tiver ali um mau contato ou uma falha de conexão. Conseguiu entender de uma vez por todas por que o neutro tem corrente, mas não tem
tensão, ou por que ele não dá choque, deu para entender de uma forma bem simples. E aí talvez você possa estar se perguntando, então, será que eu posso usar o terra como neutro? Afinal de contas, eles são o mesmo cabo? Como você vê na imagem aí, por exemplo, se eu fizesse essa ligação, sim, iria funcionar. Porém, a gente teria uma limitação de corrente muito grande, pois o terra ele não é tão bom condutor quanto é o nosso cabo de cobre, que é exatamente o neutro que está fazendo a função de levar a corrente de volta ali até o transformador. Então, neutro é neutro, terra é terra. O terra ele cumpre uma função completamente diferente no circuito. Talvez você já tenha visto experiências que funcionaram igual essa que eu mostrei agora aqui, no qual uma lâmpada acendeu utilizando terra, ok. Ele realmente irá funcionar porque, como o terra está conectado lá no centro do transformador, a corrente de uma forma ou outra ela vai estar fluindo e fechando o circuito até o transformador através do terra, porém com esses limites de corrente. Por isso que tem que ser utilizado o neutro corretamente e por isso que tem que ser aterrado corretamente o neutro, garantindo a equipotencialização para que ele sempre esteja na referência zero. Se houver essa flutuação, pode começar a ter tensões diferentes no neutro e pode ocasionar, por exemplo, a queima de aparelhos por sobretensão ali na tomada. Todo o circuito tem que estar devidamente equilibrado. Quer aprender muito mais? Clica aqui embaixo, a gente tem o nosso curso de eletricista e instalador, onde eu ensino tudo isso do zero, desde geração, transmissão, conexões, distribuição, tudo sobre energia elétrica e instalações para você se tornar um profissional de qualidade. Clica aqui embaixo no link, estamos com preços aí de pré-lançamentos, aproveite agora, adquira o seu curso e se torne um profissional. Gostou desse vídeo? Conseguiu aprender uma vez por todas isso? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui e eu aguardo você no próximo vídeo.